E aí, bora mergulhar no momento que é simplesmente a semente de tudo, né? A gente vai analisar o capítulo 6 de One Piece, o ponto exato onde uma tripulação lendária começa a tomar forma. É o momento em que o capitão encontra o seu primeiro companheiro. Essa é uma boa pergunta para começar, né? O que realmente dá o pontapé inicial para uma lenda? Às vezes, a gente pensa em grandes planos, em destinos traçados, mas aqui vamos ver que tudo pode começar com algo bem mais simples: uma promessa. Uma promessa entre duas pessoas que, olha, mal se conhecem, mas que acaba sendo o estopim para uma das maiores aventuras que já vimos. Então, vamos lá. O cenário é uma base da marinha. Sabe aquele lugar com uma vibe pesada? Ordem rígida, medo no ar? É bem isso. E bem no meio desse lugar, a gente encontra ele, Roronoa Zoro, o famoso espadachim. Mas ele não tá numa boa. Tá amarrado num poste, capturado e, basicamente, esperando a morte chegar. O clima é tenso, para dizer o mínimo. Só que aí, no meio dessa tensão toda, quem aparece? Monkey D. Luffy. E ele não chega de bobeira, não. Ele não vem de mãos abanando. Ele tá ali para cumprir uma promessa. E o que ele traz? As 3 espadas do Zorro, que, vamos combinar, são muito mais do que só armas para um espadachim. São a alma dele. E olha só o jeito que o Luffy chega. Zero medo, um sorrisão no rosto e manda essa na lata. Ei, caçador de piratas, achei suas espadas. Essa frase é o puro suco de Luffy, né? Direto, ousado, confiante. Ele simplesmente prometeu e cumpriu. Simples assim. Agora vamos nos colocar no lugar do Zoro por um segundo. O cara tá lá, há dias sem comer, todo machucado, no limite. Mas aí, ele bate o olho nas espadas dele. E, gente, é como se um interruptor ligasse dentro dele. A fraqueza do corpo some e uma força interna toma conta. Aquele espírito de luta dele, que estava ali quietinho, reacende com tudo. E essa frase aqui é o Zoro em pessoa. Se vou morrer, então vou morrer lutando como um espadachim. Para ele, ser um espadachim não é o que ele faz, é o que ele é. É mais importante que a própria vida. Mesmo encarando a morte, a única coisa que importa é lutar, é morrer do jeito dele. Isso é determinação pura. Beleza? Promessa feita, espadas devolvidas, espírito de luta no talo, agora a coisa vai ficar séria. A conversa acaba e a ação começa. É no meio do caos, no calor da batalha, que essa dupla improvável vai se formar de verdade. E que poder! No segundo que o Zoro empunha as 3 espadas, ele vira um verdadeiro furacão. É lâmina para todo lado. Ele despacha os marinheiros ali em volta com uma velocidade absurda. Naquele exato momento, fica óbvio o porquê do Luffy ter batido o pé para ter ele na tripulação. O cara é de outro patamar. É claro que essa bagunça toda não ia passar batido, né? O chefão do lugar, o Capitão Morgan, fica possesso. O ego do cara vai lá no teto. Para ele, não é só uma fuga, é uma afronta pessoal. Alguém ousou desobedecer a ele, o todo-poderoso ali daquela base, e isso ele não suporta. E aí vem o contraponto perfeito. De um lado, o Morgan, todo cheio de raiva e autoridade. Do outro, o Luffy, com essa simplicidade genial. Ele olha pro cara e pensa: ah, então o problema é você. Ok, vamos resolver isso. Sem drama, sem medo. Para ele, o Morgan é só mais um obstáculo para tirar do caminho. E agora, a gente chega no clímax. A coisa cresceu. Não é mais só sobre libertar o Zoro. Agora, é sobre libertar uma cidade inteira que vive sob o jugo desse tirano. O confronto final tá armado. A luta é uma confusão, então vamos por partes para entender o que rolou. Primeiro, Luffy vai para cima do Morgan, aquele com a mão de machado. Aí o Helm, por aquele covarde, pega o Kobe de refém. Mas o Luffy é rápido no gatilho, salva o amigo num piscar de olhos. E quando Morgan tenta um golpe baixo, um ataque por trás, quem aparece para interceptar? Ele mesmo, Zoro. E pronto. Com esse trabalho em equipe que nasceu ali na hora, o tirano vai ao chão. Fim de papo. E essa vitória, ela é muito maior do que só a deles. É a vitória de uma cidade inteira que finalmente está livre do medo. O reinado de terror do Morgan acabou. A poeira baixa, a adrenalina diminui e o foco muda completamente. A parte da briga já foi. Agora vem a conversa, que, de verdade, é a mais importante de todo esse capítulo. E aqui está o momento. O Luffy não enrola. Ele vai direto ao ponto, faz o convite oficial, mas olha como ele faz. Ele não diz: quer ser um pirata comigo? Não, ele já solta a bomba. Eu serei o rei dos piratas.
Ele não tá convidando o Zoro para uma aventura qualquer, ele tá convidando para a jornada rumo ao topo do mundo. E isso é o que é mais legal aqui. A gente tem dois sonhos gigantescos na mesa. Um que é ser o rei dos piratas, o outro, o maior espadachim do mundo. Poderia parecer que são coisas diferentes, mas não são. Pelo contrário, elas se encaixam perfeitamente. Um caminho leva ao outro. Essa é a filosofia da tripulação que está nascendo ali. Um bando de gente com sonhos enormes, onde o sonho de um ajuda a realizar o sonho do outro. O Zoro aceita, mas ele coloca uma condição, e essa condição é a chave de tudo. Ele diz basicamente: eu te sigo, mas se em algum momento você ficar no caminho do meu sonho de ser o melhor espadachim, a nossa parceria acaba. Isso não é uma ameaça, é um acordo de respeito. É a base de toda a tripulação, respeito mútuo pelas ambições de cada um. E com isso, a gente fecha esse primeiro arco. É um momento marcante. A batalha terminou, a tripulação agora tem 2 pessoas e o mundo já começou a reagir a essa nova dupla. Então, para resumir o que rolou nesse capítulo, o saldo é o seguinte: Roronoa tá livre, ele é oficialmente o primeiro companheiro dos Piratas do Chapéu de Palha, o Capitão Morgan, o tirano, foi por água abaixo, e claro, a consequência disso tudo: Luffy e Zoro agora têm a cabeça a prêmio, são criminosos procurados pela Marinha. E isso nos deixa com uma reflexão, né? Aos olhos do mundo, eles são só 2 criminosos, mas a gente sabe que são 2 sonhadores, e são sonhos imensos. Um capitão que quer ser o rei, um espadachim que quer ser o melhor de todos. A aventura deles mal começou. Fica a pergunta: o que uma dupla com tanta ambição vai aprontar por aí?